Alguma vez, você já se perdeu quando criança? Já aconteceu com você de quando está andando no shopping ou então no centro se perder? Eu já me perdi demais. Se minha mãe tivesse aqui, ela podia confirmar com vocês do tanto que eu já me perdi. Mas era comum, assim, ó, parecia que eu ia para o shopping e eu falava, vou me perder. E eu me perdia, e eu acabava me distraindo, acabava acontecendo alguma coisa quando eu vi, eu não estava mais com as pessoas que eu conhecia, não estava mais perto da minha mãe, e eu começava a entrar em desespero. E eu começava a chorar, e eu começava a ficar angustiado, desesperado, até que, depois de ter alguma ajuda, né, ou segurança, ou alguém anunciar lá no microfone, lá, minha mãe aparecia no horizonte, e já começava a mudar aquela sensação de desespero para aquela sensação de paz, de alegria, de conforto. E eu não sei se isso já aconteceu com você, de você se perder. Se você já aconteceu com você de se perder, você sabe a angústia que é, a sensação de abandono que traz isso, e como é ruim essa sensação, mas como também é bom quando a gente acaba sendo encontrado, quando os nossos pais nos acham, quando a gente acaba voltando, né? Isso acontece também na nossa vida espiritual. Eu não sei se já aconteceu com você de se perder de Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo de se afastar e depois de um tempo longe de Deus, afastado de Deus, a gente começa a se sentir mal, a gente começa a se sentir angustiado, a gente começa a se sentir abandonado e depois quando a gente encontra Deus de novo, depois quando a gente volta para casa, depois quando a gente volta para Ele, a gente se sente muito bem, parecido com os nossos pais, parecido com aquela sensação que a gente tem quando a gente era criança. Mas eu queria fazer uma pergunta, por que eu me perdia tanto? Na verdade, enfim, por que nós nos perdíamos tanto quando nós éramos crianças? Por que quando nós éramos na nossa infância, a gente se perdia tão fácil dos nossos pais? Uma das coisas é porque a gente soltava a mão deles, e a gente queria andar por nossas próprias contas. Porque se nós estivéssemos ali, junto com nossos pais, de mão dadas ou ali do lado deles, nós não nos perderíamos. E uma outra coisa que acontecia pelo menos comigo, e acontece com as crianças quando se perdem, é a distração. Eu sou muito visual, então quando eu andava pelo shopping, via uma placa, via uma televisão, e já era. Aí eu não sei o que acontecia, meus pais também não me viam, e eu ficava ali perdido por conta da distração. Talvez você nesse momento está distraído. Talvez você nesse momento está perdido em algum momento e deixou se distrair. E nem prestou atenção em muito o que aconteceu aqui. E eu te chamo a atenção de volta nessa mensagem, porque calma que ainda nem começou. Mas muitas vezes nós nos perdemos de Deus por conta das distrações. Muitas vezes nós nos perdemos de Deus por conta das coisas que têm nos distraído. E quantas coisas o diabo tem inventado ultimamente para nos distrair. Eu sei, você sabe, nós sabemos quantas coisas existem que tiram a nossa atenção e nos separam e nos afastam de Deus. Mas assim como nossos pais nos encontravam quando nós éramos crianças, assim também Deus tem nos encontrado toda vez que a gente se perde. E é isso que Jesus veio fazer. É isso que o texto base diz, em Lucas 19, verso 10. Que o Filho do Homem, que Jesus, veio buscar e encontrar aquele que estava perdido. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa manhã, você já foi encontrado. Se você está ouvindo essa mensagem nesse momento, você foi encontrado por Deus. Você foi achado por Deus. Principalmente se você já é batizado. Aí certeza mesmo, sem medo de errar, que você já foi achado por Deus. Mas eu te pergunto, quantas vezes você já se sentiu perdido? Quantas vezes você vem para a igreja, mas mesmo assim se sente perdido? Quantas vezes, mesmo você sendo batizado, mesmo você sendo usado por Deus na igreja, ou, enfim, sendo usado por Deus para alcançar outras pessoas, você tem esse sentimento que você está perdido? Uma pessoa achada, mas perdida. Por que você se sente assim? Por que eu me sinto assim? Por que nós nos sentimos assim? O que acontece conosco que traz esse sentimento? Nós temos a certeza que nós somos achados, que Jesus veio buscar aquele que estava perdido. Nós estávamos perdidos, fomos encontrados, mas por que muitas vezes isso acontece? Esse sentimento volta para nós.
um dos porquês isso acontece é uma coisa chamada pecado. Existe um texto em Isaías 59, verso 2, que diz assim, que são os nossos pecados que nos separam de Deus, que são as nossas maldades que fazem com que Deus esconda o seu rosto de nós. Então, os nossos pecados causam essa separação entre nós e Deus. E muitas vezes nós falamos com as pessoas assim, olha, que Deus esteja com você, que Deus esteja com você. Mas Deus sempre está conosco. Sempre Deus está conosco. Nós aprendemos na lição foi comentado isso, que Deus não se afastou de Jacó, foi Jacó que se afastou de Deus. Deus não se afasta de você, é você que se afasta de Deus. E muitas vezes Deus está do seu lado, está ali do seu lado, te guiando, te protegendo, te auxiliando, mas você não sente a presença de Deus por conta dos nossos pecados, por conta dos seus pecados. Existe um texto em Marcos, capítulo 15, o verso 33 e o 34, que diz assim, é chegada a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzindo é, Deus meu, por que me desamparaste? E eu te pergunto, Deus desamparou Jesus? Deus desamparou ele? Deus de verdade deixou Jesus de lado? O livro Desejado das Nações, na página 533, diz assim, naquelas densas trevas que ocultava-se a presença de Deus, ele fez das trevas o seu pavilhão. Deus e seus santos anjos estavam junto ao pé da cruz, o Pai estava com o Filho. E por que Jesus não sentiu a presença do Pai? Porque, infelizmente, os meus e os seus pecados separou Jesus de sentir a presença de Deus. E muitas vezes eu e você nos sentimos perdidos na igreja. Sentimos perdidos sendo achados, mas perdidos por conta dos nossos pecados que têm feito a separação entre nós e Deus. E todos nós sabemos quais pecados nós temos cometidos, quais reformas nós precisamos fazer em nossas vidas, quais ídolos, como assim Jacó fez, nós precisamos abandonar, precisamos tomar uma escolha. E eu não queria falar o que nós precisamos reformar, porque eu acredito que todo mundo aqui sabe. Mas eu queria falar de um pecado em especial nessa manhã. Eu queria falar de um pecado que para mim é o maior de todos os pecados. E se não for o maior, eu afirmo que com certeza é um dos maiores de todos. E se você quer saber que pecado é esse, que está separando você de Deus, se você quer saber que pecado é esse que está afastando você de sentir achado por Deus, de sentir a presença de Deus, eu queria pedir para que você curtisse. Que você desse um curtir aí e compartilhasse essa mensagem. É um jeito muito fácil hoje que nós temos de evangelizar. Aqui mesmo tem a opção de você poder enviar esse link para outras pessoas. Então você consegue ir para o WhatsApp e enviar esse link. Eu fiz isso antes de começar a pregação. E você pode fazer, é só fechar o chat, tem um xizinho ali do lado, e você curte, e você também tem a opçãozinha de compartilhar, e você pode compartilhar. Compartilha porque você vai estar ajudando a palavra de Deus a chegar a outras pessoas. É como se fosse, quando a igreja estava aberta, aquele convite para a igreja. Então é muito fácil hoje você poder convidar as pessoas para vir para a igreja. E talvez Deus está te dando a oportunidade de hoje de ter uma estrelinha na sua coroa fazendo isso. Mas voltando, existe um pecado que para mim é o maior de todos os pecados. E se não é o maior de todos os pecados, eu digo que é um dos maiores com certeza. E é esse pecado que tem afastado você de Deus. É esse pecado que tem feito você se sentir perdido, mesmo sendo achado. Um achado perdido. E esse pecado é o pecado da incredulidade. Por conta da incredulidade, Deus não está fazendo maravilhas na sua vida. Por conta da incredulidade, você não está vivendo aquilo que Deus deseja que você viva. Por conta da incredulidade, Deus não está operando aquilo que Ele deseja operar em sua vida. Existe um texto em Mateus, capítulo 13, no verso 58. No finalzinho dele, diz assim, e Ele não fez ali muitas maravilhas por conta da incredulidade deles. Jesus, quando Ele esteve nessa terra, quando Ele foi lá para a cidade dele, Ele queria, quando Ele começou o ministério e voltou para a cidade natal, na cidade onde Ele se criou, Ele queria operar vários milagres ali. Mas, infelizmente, pelas pessoas
conhecerem Jesus ali, eles não acreditaram, foram incrédulos com Jesus. E Jesus, o texto diz, Mateus diz, que Jesus poderia ter feito muitas maravilhas naquele lugar, mas por conta da incredulidade das pessoas, Jesus não fez isso. Jesus poderia fazer muitas maravilhas na sua vida, mas por conta da incredulidade do seu e do meu coração, ele não tem feito isso. E o que é incredulidade? Incredulidade no dicionário diz assim: qualidade de quem não se convence com facilidade, nem acredita facilmente naquilo que ouve, a ausência de fé religiosa, desprovido de crença, ateísmo. Você acredita em Deus? De verdade. Coloca aí no chat, eu estou acompanhando aqui. Alguém, se você está nos assistindo, coloca aí. Você acredita em Deus? Coloca sim ou não. Você acredita em Deus? Acredita no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Acredita que Jesus veio nesse mundo, que morreu por você? Acredita que o que está acontecendo hoje em dia é sinais de que Jesus vai voltar? Acredita que Jesus vai voltar nessa terra, sim ou não? Eu acredito, sim. Se você acredita em Deus, por que então você não acredita no que Ele fala para você? Se você acredita em Deus, por que você não acredita no que Ele declara para você? Se você acredita em Deus, por que você vive muitas vezes como um coitado? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida se sentindo abandonados, rejeitados. Por que muitas vezes nós temos essa depressão, essa angústia, essa ansiedade? Se Deus fala tantas coisas bonitas e boas para nós, se nós acreditamos de fato em Deus, que Deus nos ama, que a palavra dele é a verdade, se nós acreditamos que Deus, o que Ele fala, Ele cumpre, que Deus não mente, que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, por que muitas vezes nós não vivemos isso de fato? Por conta de uma coisa chamada incredulidade. E por conta dessa incredulidade, isso tem nos afastado de Deus de tal forma que nós nos sentimos perdidos dentro da igreja. Que nós nos sentimos perdidos mesmo com toda essa experiência religiosa que nós temos. Por conta de coisas que aconteceu no passado, muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar no que Deus fala para nós mesmos. Talvez os seus pensamentos falem tantas coisas de você. Talvez os seus pensamentos se jogam tão para baixo. Talvez pessoas à sua volta falam tantas coisas de você, mas o que Deus fala de você? O que Deus declara que você é? E muitas vezes, por conta de alguns ensinos errados, a gente acha que nós somos aquilo que nós fazemos. Mas não é o que você faz que determina quem você é. O que determina o que você é, o que Deus declara sobre você que você é. E o que Deus declara que você é? Você é filho amado. Você é luz do mundo, você é o sal da terra, você é embaixador de Cristo. É só aceitar. O que nós precisamos é só aceitar para vencer essa incredulidade. É só aceitar o que Ele diz para nós. É só aceitar que Ele nos ama. Nós não precisamos fazer. Jesus não veio nesse mundo, morreu por você, porque você é bonzinho. Ele veio nesse mundo sabendo quem você é. Ele decidiu me usar nessa manhã, me chamou aqui mesmo sabendo quem eu sou. Ele decidiu te escolher, mesmo sabendo de seus pecados. Mas muitas vezes o Satanás, ele fala algo na sua cabeça, outras pessoas falam, e você acredita que você é aquilo. Você não é nada disso. Você não é nada do que você fala para você. Você não é nada do que as pessoas dizem para você. Você é apenas o que Deus diz para você. E Deus está dizendo para você nessa manhã, mais uma vez, que você é filho amado. Quando eu me perdia, e eu me encontrava, e por isso tem acontecido algumas vezes, aconteceu algumas coisas, instalou algo em mim, que todos nós temos crenças limitantes ou positivas, todos nós temos isso em nossas vidas. Mas, infelizmente, por conta de algumas coisas da nossa infância, principalmente, existem algumas crenças que nos prejudicam demais. A maioria dos pais, infelizmente, por falta de conhecimento, eles acabam bloqueando, gerando essas crenças nos filhos. E tem algumas que são mais comuns,
Geralmente é o pai que causa isso, mas tem, enfim, ou é o pai ou é a mãe, mas tende a ser mais o pai que traz esses traumas, essas crenças negativas para os filhos. E quando eu me perdia, eu tinha uma crença de abandono. Eu me sentia que eu era abandonado. E nisso gerou isso dentro de mim, que eu era uma criança abandonada. Existem alguns de vocês que têm crenças de rejeições, talvez por conta de um divórcio dos pais, talvez por conta de uma separação, talvez por conta de um abuso, se sentiram rejeitados, se sentiram abandonados. Existem várias outras, que a maioria delas são causadas na infância. Mas nessa manhã, Deus declara para você que isso não é verdade, que por mais que isso tenha sido gerado em você, Ele declara que Ele é a cura. E se você tem alguma crença de rejeição, em nome de Jesus seja curado nesse momento, porque Ele fala que Ele nunca vai te rejeitar. Se você tem alguma crença de abandono, seja curado neste momento, porque Ele diz que ainda que seu pai ou sua mãe te abandona, Ele nunca vai te abandonar. Se você não se sente amado, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que muitos aqui, muitos que estão ouvindo nesse momento, talvez tenham anos de fé. Mas de verdade, você se sente amado por Deus? Você esquece o que você sabe do lado cognitivo, do lado racional. Eu quero saber de sentimento. Você se sente de verdade amado por Deus? Muitas pessoas, eu tinha um bloqueio nisso também, de se sentir amado. Eu sabia dar amor, eu sabia que as pessoas me amavam, mas sentir mesmo amado, eu tinha uma dificuldade muito grande. E tudo isso por conta de uma coisinha chamada incredulidade. E se você, se nós quisermos vencer a incredulidade, a única coisa que nós precisamos fazer é aceitar. Se você não se sente amado por Deus, se você tem dificuldade em se sentir amado, não entender que Deus te ama, mas se sentir de verdade, se sentir amado. Entender, todo mundo entende. Todo mundo sabe que Deus é amor. Mas eu quero saber se você sente que Deus te ama. E se você tem dificuldade de sentir, eu tinha essa dificuldade e estou aprendendo isso. Existe um segredo. É só aceitar. Não precisa fazer nada, é só aceitar no que Ele diz. Você não precisa se esforçar para aceitar ser amado por Deus. Você não precisa se esforçar para ser amado por Deus, quer dizer. É só aceitar porque Ele já te ama. Deus está à porta e bate. Tudo que nós precisamos fazer é abrir a porta. Tudo que você, que nós precisamos é nos aceitar esse amor de Deus. Tudo que nós precisamos fazer na nossa vida é aceitar o que Ele declara sobre nós. Mas é fácil a gente aceitar o que Ele declara sobre os grandes do passado. E a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar o que Ele fala sobre nós. Mas em Números, acho que 23, se eu não me engano, Deus diz que Ele não é homem para que Ele minta. E Ele não é filho do homem para que Ele se arrependa. Se Ele disse, Ele vai cumprir. E se Ele fala que você é filho amado dEle, se Ele fala que Ele veio nesse mundo morrer para te salvar, se Ele fala que você é a luz do mundo, o sal da terra, embaixador do seu reino, será se Ele está mentindo? Será se você de fato não é isso? Será se Deus ia inventar isso de você? Acredite no que Deus diz sobre você. Acredite no que Ele fala sobre você. Acredite no que Ele está querendo te ensinar nessa manhã. Aceita isso. Seja crédulo no que Ele fala para você. E aí eu te pergunto, se você aceitar de fato o que Ele está falando de você, como que você vai viver? Se você aceitar o que Deus diz de você é verdade, como que vai ser o seu caminhar, como que vai ser as suas obras, como que vai ser a sua vida? Eu queria ler um texto que diz assim: parece que alguns homens temem pegar a Deus em sua palavra, como se isso fosse presunção de sua parte. Oram para que o Senhor nos ensine e, todavia, temem acreditar na empenhada palavra de Deus e crer que temos sido ensinados por Ele. Enquanto nos dirigimos ao nosso Pai Celestial, humildemente e com o espírito dócil, dispostos a ensinos e por aprender por Ele, porque havemos de duvidar que Deus cumpre a sua promessa, não devem nem por um momento duvidar dele, desonrando assim. Se você orou nessa manhã, se nós oramos nessa manhã, pedindo para que Deus nos ensine, para que Deus nos
compartilhe conosco a sua verdade. Se nós vemos, se isso que eu estou falando aqui tem base bíblica, por que que nós não podemos declarar isso para nós? Por que nós não podemos aceitar isso com convicção? Não devemos nem por um momento duvidar dele, desonrando-o assim. Um outro texto diz assim: Deus não disse que daria o Espírito Santo aos que pedisse a ele? E esse Espírito não é um guia real e verdadeiro e atual? Parece que alguns homens têm receios de aceitar o que Deus afirma. Parece que nós temos medo de aceitar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus declara. Parece que nós temos uma incredulidade, parece não, nós temos uma incredulidade tão grande. Nós temos uma incredulidade tão grande no que Deus fala sobre nós mesmos, nós temos uma incredulidade grande sobre nós. E aí nós acabamos projetando isso para Deus. Mas em nome de Jesus, isso eu falo para mim, essa pregação que eu estou fazendo é para mim. Eu tenho aprendido isso nas últimas semanas, essa questão. Eu sou uma pessoa, não sei se alguém se identifica, que os meus próprios pensamentos me jogam muito para baixo. Talvez uma outra pessoa me criticando não me afeta tanto. Mas eu mesmo, nossa, eu me coloco muito para baixo. E um dia Deus falou isso para mim, enquanto eu estava nos dias assim, e eu falei, uau, é verdade, é isso mesmo. Não importa o que os meus pensamentos estão dizendo de mim, não importa o que eu estou falando para mim mesmo. O que importa é o que Deus fala de nós. O que importa é o que Ele tem declarado para você. Deus tem grandes planos na sua vida. Deus tem grandes planos na minha vida. E Ele quer cumprir cada plano desses. Mas para isso, nós precisamos ser crédulos. Nós precisamos acreditar, parar com essa incredulidade de que Deus não quer nos usar, de que nós não prestamos, de que nós somos isso, aquilo outro. São tantas vezes que nós já ouvimos isso de nós, são tantas vezes que pessoas falaram isso de nós, que a gente acabou aceitando essa identidade. Mas enquanto você não aceitar a identidade, enquanto que você não aceitar o que Deus declara para você, você vai viver uma vida de achado, mas perdido. E eu finalizo com um pedido para mim e para você, que uma vez um homem fez para Jesus. E esse pedido se encontra em Marcos, capítulo 9, o verso 24. E eu sei que você e eu sei que nós cremos em Deus. Eu sei que nós acreditamos que Deus é real. Nós acreditamos que Ele nos ama, nós acreditamos que Ele veio nesse mundo, que morreu para nos salvar. Mas nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos perder a nossa incredulidade nele. E o pedido que esse homem fez, diz assim, o finalzinho do verso: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E eu queria fazer esse convite para você. Se você crê em Deus também, e se você tem essa dificuldade, assim como eu tenho, escreve nos comentários: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque se nós acreditarmos de fato no que Deus declara sobre nós, se nós acreditarmos de fato no que Deus fala, se você acreditar de fato no que Deus fala sobre você, você vai ser a luz do mundo. Você vai ser o sal dessa terra. Você vai ser o embaixador do reino de Deus. Você vai ser o filho amado dele. As pessoas vão ver quem você é e vão ver as suas obras pelo que você é. Você não precisa fazer para você ser. Você não precisa ter para você ser. Você é. E é Ele que declara isso de você.